Então é isso, senhores. Vamos voltar aqui às nossas aulas, né? Espero que vocês tenham entendido as informações que nós estamos passando. São informações, são dicas essenciais. Muita gente já sabe como funciona, mas claro, a gente está sendo mais... como é que eu posso falar? A gente tem que atender todos os nossos telespectadores, tá bom, pessoal? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos circuitos de reserva. Eu deixo isso bem evidenciado porque muito se dimensiona os quadros, se faz ali os quadros, só que se esquece de colocar reserva, pessoal, de prever circuitos de reservas. E o problema de se prever, de esquecer de prever o circuito reserva, além do espaço que não vai ser mais possível de se colocar ali dentro, né? Não tem como acrescentar um disjuntor, acrescentar um outro circuito. Ainda tem o problema, que é a questão de o disjuntor geral não suportar os circuitos de reservas, porque não foi concebido no projeto um espaçamento ali para receber esses circuitos de reservas, certo? Então nós temos aí que verificar de forma bem contundente essa questão. Como que nós vamos fazer isso? A norma, a 5410, ela dá uma regrinha para a questão do circuito de reserva, bem simples. Se no teu quadro de distribuição tem até 6 circuitos úteis sendo utilizados, você vai deixar no mínimo 2 circuitos de reserva. Então ela pede que você deixe espaço para 2 circuitos de reserva. E eu deixo sempre 2 circuitos de reserva bifásicos, por exemplo, tá? Num quadro desse aí. E aí, professor, qual a potência que eu vou deixar? Isso daí você tem que avaliar o seu quadro, né? Se você vê que os circuitos têm uma média de potência, e você vai imaginar o que ainda pode ser acrescentado a esse quadro, tá? Se é um circuito de iluminação, eu ainda posso acrescentar 2, 3 circuitos. Então eu pego uma média de potência e eu descrevo ali, mas eu não dimensiono o alimentador, já que ele vai estar diretamente no barramento. Agora, se for um circuito de ar-condicionado, eu verifico quais as potências médias dos ar-condicionados, eu coloco 2 circuitos neste caso. Tá? Da mesma forma, se o teu quadro tem de 7 a 12 circuitos, e aí você vai ter que deixar 3 circuitos de reserva. E aí você faz para os outros, tá, pessoal? Se teu quadro tem de 13 a 30 circuitos, você vai ter que deixar pelo menos 4 circuitos de reserva. E se teu quadro tem acima de 30 circuitos, você vai ter que deixar no mínimo 15% dos circuitos existentes como circuito reserva, tá? Então, muito importante você trabalhar dessa forma, tá? Aqui 15% ali você faz uma porcentagem dependendo da quantidade de circuitos. Vamos continuar aqui. O que mais agora? Além dessa questão dos quadros, temos que verificar os graus de proteção, pessoal. É muito importante, na hora de projetar um circuito, entender qual é o grau de proteção que você vai precisar ali dentro. Se é uma área classificada... o que seria a área classificada? A área classificada é uma área de risco de explosão, né, que tem gases, que tem poeira inflamável, essas questões. E aí nós vamos verificar a questão do IP. Tá? Já viu aquele negócio? Essa luminária é IP66. Porra, mas o que é IP66? IP66 quer dizer, pessoal, que o primeiro algarismo é IP, índice de proteção, e 66, o primeiro 6, ele vai indicar, é um algarismo que indica a proteção contra a penetração de corpos sólidos. E o segundo algarismo, ele verifica a questão da penetração da água. Tá? Então nós temos ali, ó, IP66, é uma proteção, nós temos a proteção total contra a poeira. Então, nós temos ali uma proteção forte contra a penetração de resíduos sólidos. E o outro 6 é justamente a proteção até a imersão temporária. Ou seja, aquele meu equipamento que é IP66, eu posso até submergir ele na água durante 1 segundo, 2 segundos, que não vai entrar nada no seu invólucro, tá bom? É temporário. E aí nós temos a questão de verificar qual seria o seu quadro. Geralmente quadros, nós trabalhamos com IP34, por exemplo, que a gente protege até de respingos ou jatos em todas as direções. E aí nós temos tanto essa proteção contra a água ou líquido e a proteção contra corpos sólidos, só para a gente entender. É muito importante isso aqui, tá? Eu vejo muita gente falhar. E aí a gente entra numa parte mais complicada aqui, que é a formulação do projeto, tá?
No momento que eu vou formular o projeto, eu vou levantar todas as cargas e aí nós vamos imaginar uma curva de demanda, tá? E antes disso, uma curva de carga. Ou seja, eu tenho todas as cargas aqui e eu tenho a definição da demanda. E claro, a curva de carga, ela não é linear. Por exemplo, a curva de carga depende muito da dinâmica da minha indústria. Se é uma indústria que ela alterna muito a utilização da energia, eu tenho uma curva de carga muito alternada. E aí eu tenho que verificar uma demanda para isso, tá bom, pessoal? Por exemplo, como que nós vamos verificar? Olha só esse exemplo. Nós temos aqui uma curva de carga. Essa é a curva de carga. Professor, onde que eu tenho essa curva de carga? Infelizmente, para você ter acesso à curva de carga, a sua instalação já existe. Não tem como tu prever uma curva de carga de uma instalação inexistente. Você pode até imaginar, né, se você simular ali uma linha e pegar informações bem concisas e simular, você consegue, tá? Mas não vai ser o real. O ideal é que essa curva de carga ocorra depois que ela começa a operar, tá? E aqui nós temos uma curva de carga de um dia. Aqui nesse eixo das abscissas, o eixo X, nós temos as horas, trabalhando aí até um dia, ó, de 0 a 24 horas. E aqui no eixo das ordenadas, no eixo Y, nós temos a demanda. O que acontece? Essa carga, né, essa curva de carga, ela descreve essa oscilação aqui. E nós temos um pico de carga justamente entre as 10 até as... entre as 10 aí da manhã até aproximadamente, pessoal, às 15, às 17 horas, ou seja, de 10 da manhã até as 5 da tarde, nós temos um pico, e a demanda é máxima, o pico é o mais elevado, justamente ali aproximadamente nas 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde eu tenho demanda máxima de 480 kW, tá? Essa demanda é calculada em kW, em potência ativa. E aí, olha só que interessante, a potência instalada, ou seja, tudo que eu tenho instalado no meu de equipamentos, de instalações elétricas, se eu somar as potências brutas, eu vou ter aqui 750 kW de potência instalada. Porém, como eu vou usando uma parte e desligando outra, a minha demanda não é 750. A minha demanda vai trabalhar simplesmente o pico de demanda máxima, porque é nesse ponto que se faz a cobrança da demanda que vem na conta de energia. Então, eu posso trabalhar com uma demanda média. Eu vou calcular uma demanda média de 288. Porém, o que vem na minha conta vai ser esse pico de demanda de 480. Tem muita oscilação. Então, nós temos aqui uma informação que vem depois de estar instalada ali a nossa instalação elétrica, nosso projeto. Como que nós podemos fazer esse cálculo de demanda aproximado? Lembrando que a demanda ela tem que ser calculada ali de forma aproximada no projeto. Eu explico dentro do nosso curso completo de instalações elétricas, projeto de instalações elétricas, justamente isso. O que acontece? Depende do seu quadro. Cada quadro vai alimentar as cargas. A gente entende a dinâmica das cargas. E dentro do quadro ali, da planilha de dimensionamento de quadros, eu consigo ter uma noção, e é isso que eu passarei para vocês. Eu vou passar, olha, aqui nós temos uma característica que pode ser utilizada 90%, 80%. A norma, a concessionária, ela te dá uma margem de demanda, mas, pessoal, demanda é estatística, tá bom? Quando se trata de indústria, eu não vou muito pela estatística, eu vou um pouco pela, como é que eu posso falar, o meu feeling. Mas aí o outro, mas você está indo contra a norma. Não, você verifica se a demanda que foi na norma é maior ou menor que a sua. Se a demanda que está na norma é maior que a que você escolheu, você escolhe o da norma. Agora, se você vê que uma demanda que deu na norma de 50% numa instalação industrial, eu não usaria, pessoal. Desculpa falar, mas eu acho isso um suicídio. Por quê? Porque não tem como escolher. Eu vou escolher quem? Uma demanda em torno de 60% a 70%. E eu jogo essa demanda no meu projeto, no meu quadro, no meu alimentador. Depois, se na operação essa demanda for menor, eu posso ajustar um contrato de demanda na concessionária, sem problema nenhum. Eu só não posso calcular uma demanda baixa, calcular meu alimentador do meu quadro, e quando ele exceder essa demanda devido à produtividade, meu disjuntor disparar, e eu não energizar minhas cargas. Isso daí acabou. Eu tenho parada na minha empresa. Agora, se a demanda ultrapassar e eu tenho ainda condições
técnicas do cabo, do disjuntor, de todo o dimensionamento do meu quadro de abastecer, beleza, ela paga o excedente porque ali ela está produzindo. Então é um custo-benefício da sua produção, certo? Então não tem como eu falar, usem isso. Tem algumas estatísticas na própria norma dizendo do número de motores em operação, e aí ele te dá uma demanda, um fator de demanda. Mas justamente eu calculo pelo feeling, pela experiência que eu tenho, de tanto observar as linhas operando, eu consigo fazer isso. E claro, eu vou explicar no projeto, né, no curso, de acordo com o projeto e a instalação, para vocês entenderem como analisar, e em todas as outras que vocês pegarem pela frente, vocês vão fazer a mesma análise. E claro, você pode escolher a minha ou não, né? Cada projetista tem ali a sua dinâmica. Eu falo da minha porque a minha é quase que 80% das vezes bate com a demanda que executada na hora, com a demanda solicitada realmente na hora que a instalação está sendo utilizada, né? Por isso, por essa questão de feeling. Tá? E aqui nós temos, por exemplo, o fator de demanda. O que seria o fator de demanda, pessoal? Eu pulei aqui, tá? O fator de demanda é justamente eu pegar a demanda máxima e dividir pela potência instalada. E aí nós vamos ter o fator de demanda. Se a gente pegar a demanda máxima e dividir pela potência instalada, vai dar em torno aí de 60%, 70% a demanda. Claro, pessoal, que isso daqui, como eu falei, depois de instalar, de instalar da instalação, que a gente já sabe, né? Depois que estiver funcionando, é que a gente vai saber essa curva, né? Antes de funcionar o projeto, nós temos que escolher a demanda. E aí vai do princípio ali do nosso dimensionamento. Tá? Outra coisa, nós temos o fator de carga diário, que é justamente eu pegar a demanda média pela demanda máxima. Nós temos aqui uma curva de carga, tá vendo? Curva de consumo. Isso aqui, como é que a gente consegue? Um analisador te dá, né? Você coloca um analisador de grandezas, né? E ele te dá durante um dia, durante 24 horas, a curva de consumo, e você pode ter ali uma média. Então nós temos uma curva de consumo, a demanda média e aqui nossa demanda máxima. E aí como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o fator de carga, é dividir a demanda média pela demanda máxima, e nós vamos ter um valor menor que 1. Por exemplo, aqui nesse caso, o fator de carga diário é de 0,53 e o fator de carga mensal é 0,40. Eu não utilizo esse fator na demanda, tá? Até porque essa questão aqui, ela pode me dar problema. Se eu colocar uma demanda contratada menor que isso, o meu cliente vai pagar por excesso de demanda, e a conta do excesso de demanda é quase 3 vezes o valor do quilowatt da demanda contratada. Então eu posso ali estar gerando muito imposto em cima do meu cliente. Perfeito, pessoal? E para finalizar o nosso vídeo, nós temos aqui como que eu posso fazer a otimização dessa energia através da melhoria do fator de carga. O que acontece no fator de carga? Quanto menor o fator de carga, pessoal, mais eu preciso otimizar. O fator de carga ele teria que ser quase que 1, assim, próximo do 1, para ser o ideal, para ser o melhor possível. Só que aqui está 50% do fator de carga. Então o que a gente pode fazer? A gente tem que otimizar essa energia, tá? Ou conservar o consumo e reduzir a demanda, ou conservar a demanda e aumentar o consumo. Nós temos duas possibilidades. Eu vou colocar os dois aqui. Nós temos aqui um consumo não otimizado. Por quê? Eu tenho aqui um pico de demanda, e se eu pegar a demanda média, a demanda máxima para a demanda mínima, eu tenho uma diferença muito grande. E eu estou consumindo aqui 100 mil kWh mês, tá bom? E o nosso fator de potência é 0,85. Eu simplesmente peguei a demanda máxima, que vai aparecer lá na nossa conta de energia, e ela que vai me dar ali um referencial. Só que se eu colocar a demanda máxima como a demanda consumida, vai ter partes do dia que eu não vou consumir essa demanda, e eu vou estar pagando uma demanda contratada alta. O que a gente tem que fazer, pessoal? Aqui nós temos várias cargas atuando na mesma hora, tá? na mesma fração aqui, ó. Nesse período nós temos várias cargas. E aí, se eu conseguir dividir essa operação, pegar
pegar algumas cargas que estão aqui e jogar nas outras horas que eu tenho uma queda de demanda, eu consigo vir para o lado aqui otimizado, ou seja, eu peguei 2, 3, 5 motores que entram nessa hora, eu coloquei eles para funcionarem de madrugada. Eu tenho uma linha que entra nessa hora, eu coloquei a linha para funcionar só de madrugada. O que acontece? Eu diminui o meu consumo? Não, o meu consumo é o mesmo, 100.000 kWh mês, tá? O meu consumo é o mesmo. O fator de potência diminuiu? Não. O que aconteceu? Eu simplesmente peguei cargas e joguei na hora que a demanda é mínima. E aí eu tirei essa camada mais alta e joguei aqui para baixo. Ou seja, eu distribuí o meu acionamento de cargas, tá? Durante as horas do dia. E isso fez cair consideravelmente a demanda. A demanda do pico, o pico de demanda máxima, que era 330 kWh, baixou para 171, quase pela metade. E com isso, o meu fator de carga, ele vai diminuir, ele vai aumentar, perdão, e vai ficar o mais próximo. Está vendo? Está quase que linear, pessoal. Olha só como está interessante. Eu vou ter o mesmo consumo, eu vou pagar o mesmo fator de potência, aqui eu vou precisar também de um banco de capacitores para subir até 0,92, mas a minha demanda eu diminuo e eu pago uma conta de energia mais barata com o mesmo consumo. Eu não estou diminuindo o consumo, eu estou distribuindo o meu acionamento de motores e de cargas pesadas durante 24 horas do dia. Tá? Isso em empresas que trabalham 24 horas por dia, eu consigo fazer. Tem empresas que só trabalham durante o dia, e eu tenho essa curva característica. Eu não consigo fazer muita coisa além disso. Agora, empresas que vão trabalhar 24 horas por dia, eu consigo distribuir, eu consigo trabalhar os turnos, né? Terceiro turno, segundo turno, primeiro, segundo, terceiro turno. Nesse caso, eu tenho só 2 turnos. E essas são as formas. Por exemplo, eu posso fazer um controle automático de demanda. Tá? Eu posso não ligar as cargas de uma vez. Eu fico alternando. Eu ligo a carga dos ar-condicionados, depois eu ligo a estufa, ligo a câmara frigorífica, eu faço um controle, tá bom? E uma reprogramação da operação das cargas, como eu falei aqui. Aqui ele reprogramou a operação das cargas. E aqui ele faz um controle também do tomate de demanda. Isso aqui a gente consegue fazer depois, tá, pessoal? Entra na parte de manutenção e também eu posso prever no escopo do projeto isso daqui. Então é isso, tá, pessoal? Agora vamos dar uma olhada numa planta. Eu vou falar um pouquinho de uma planta e mostrar algumas estratégias e dicas para vocês. Mas claro que não tem todos os conceitos aqui, tá, pessoal? Dei uma resumida nos conceitos que eu julgo mais importante para essa etapa, e nas outras aulas nós vamos ter muitos mais conceitos nas aulas desse nosso curso de instalações elétricas completo, tá bom? O curso completo, nós vamos ter muito mais aulas que essas, certo? Então, até a próxima aula.